Graça e paz, amados irmãos. Deus esteja inundando a sua vida com graça sobre graça, especialmente nos momentos mais duros ou nos momentos mais adversos que passamos na vida. Há um texto em Hebreus, capítulo 12, o início do versículo 5 diz: não desmaiem. E o verso 7 diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Eu quero destacar desses dois versos essas duas expressões. Não desmaiem, está presente no verso 5, e suportem as dificuldades, presente no verso 7. Dizer a você que o sofrimento é algo comum a qualquer pessoa parecerá óbvio, parecerá algo até que você, por já saber, manifeste alguma reação de rejeição ou de recusa, como que dizendo: isso não me parece novo. Mas é aí que reside a dificuldade. Porque aquilo que nos parece tão claro, aquilo que nos parece tão óbvio, aquilo que nos parece tão facilmente assentido em nossa mente, é o que geralmente nos leva a algumas fragilidades de ordem emocional, de ordem psicológica, e que terminam por alcançar o aspecto espiritual do exercício da fé. Portanto, todos sofrem, não é uma ideia, ou não é um conceito, ou não é um pressuposto da filosofia ou de qualquer outra ciência humana. É um pressuposto bíblico, é um pressuposto teológico. Tem por base ou tem por fundamento preceitos da palavra de Deus. Quando passamos por duras aflições ou vivenciamos alguma grande perda, não é incomum que a nossa humanidade se manifeste. E como ela se manifesta? Com o desânimo, com a desesperança, com a vivência de um coração abatido e com a observação de que a nossa fé está tão apequenada que temos até hesitado diante daquela prova de dor tão aguda e tão agonizante causada pela adversidade. Essa é a nossa humanidade. É assim que o nosso coração se apresenta. E é bom que seja assim, porque somos gente, somos humanos. E é quando manifestamos a integridade do que somos, é que podemos ser tratados por aquilo que a palavra de Deus nos deixou disponível para sermos tratados. Em situações agudas não é impossível que brote de nossas bocas e nossos lábios expressões como: eu não aguento mais, eu estou desesperado, com tanto sofrimento, com tanta dor. A perda foi maior do que eu podia suportar. O que é que eu faço? Deus me diz para não desanimar e esperar nele, e é verdade, Deus diz isso. Porque tudo ele controla visando o meu bem, é verdade. A palavra de Deus nos diz isso. Mas o que é que uma pessoa pode fazer quando está desmaiando na vida? Você já passou pela experiência do desmaio alguma vez? Você se lembra das sensações que antecederam o seu desmaio? Eu me lembro. Eu não desmaiei muitas vezes, mas nas poucas vezes que eu desmaiei, eu me lembrei mais ou menos do que
eu estava passando, pensando, vivenciando e sentindo prestes a desmaiar. O que é que nós fazemos quando estamos para sofrer um desmaio? A resposta é simples. Quando estamos prestes a sofrer um desmaio, nós não podemos fazer nada. Simplesmente desmaiar. Eu acho que você já começou a perceber para onde eu quero conduzir você e o seu coração no que tange a enfrentar as grandes, duras, agonizantes e aflitivas adversidades que já se levantaram, que se levantam e que se levantarão amanhã sobre a sua vida e sobre a minha vida. Quando estamos prestes a desmaiar, nós temos que parar com tudo o que estamos fazendo. Quando perdemos as nossas forças, nós buscamos o apoio nos braços de uma pessoa amiga e forte. E ali ficamos. E ali descansamos. E ali nos mantemos quietos e confiantes. O mesmo acontece quando somos tentados a desmaiar em meio à aflição. Quando estamos prestes a desmaiar diante da agonia do sofrimento, Deus não nos diz nessa hora, seja forte, seja corajoso, pois Ele já sabe que a nossa coragem se foi. Ele já sabe que o que está em destaque é a nossa fraqueza, são as nossas limitações. Nessas horas em que estamos prestes a desmaiar por causa da agonia que estamos passando, a palavra de Deus, amorosa, suave e consoladora para nós é: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Eu não sei se você já ouviu falar de um grande missionário chamado Hudson Taylor. Ele foi um missionário, pastor inglês, que viveu 73 anos na vida, e desses 73 anos, 51 anos dedicados à evangelização do povo chinês. Ele já estava bem fraco nos seus últimos meses de vida, mas ainda assim ele consegue escrever uma carta a um grande amigo, e nessa carta ele diz: estou tão fraco que nem posso escrever. Não posso ler a Bíblia, não posso nem mesmo orar. Só posso ficar quieto nos braços de Deus, como uma criança, e nele confiar. Esse extraordinário homem de Deus, com todo o seu poder espiritual, com toda a intimidade que ele desfrutava da presença de Deus, chegou a tal ponto de fraqueza e sofrimento físico que só podia ficar quieto e confiar nos braços daquele em quem podemos confiar sempre. Meu irmão, minha irmã, isso é tudo que Deus pede de nós, os seus filhos, quando as nossas forças se vão, quando as nossas forças nos abandonam, quando o nosso ânimo se esvai, quando a nossa alegria perece, quando o nosso coração está profundamente cansado, abatido, triste, inquieto. Deus pede de nós que fiquemos quietos em seus braços e nele, somente nele, confiemos. Não procuremos ser fortes. Apenas fiquemos quietos e saibamos que Ele é Deus, que nos sustentará e nos levará salvos para Ele. Alguém uma vez disse: Deus reserva os mais fortes estimulantes para os mais profundos abatimentos. Paulo vai dizer assim, numa de suas cartas, que ele se alegrava em sua fraqueza, porque em meio à sua fraqueza ele provava do poder de Deus. Porque ele dizia que quanto mais fraco de si mesmo, quanto menos autossuficiente, quanto menos autoconfiante, quanto menos mergulhado em si próprio ou em suas próprias forças, mais ele se inundava da força, da presença,
consoladora de Deus que era com ele e que é com você, porque o Espírito de Deus habita em você se você crê. Por isso, em momentos de desmaio espiritual, porque as ondas se tornaram agigantadas, porque as circunstâncias parecem que querem nos destruir, Deus não vai estar dizendo para você, levante-se, seja forte e corajoso. Deus vai dizer para você, eu estou perto, eu estou em você. Aquiete-se, saiba que eu sou Deus. Prove do meu amor, prove do meu consolo, prove do meu cuidado, prove da minha presença. Eu quero terminar lendo um outro texto que está em Mateus 28:20. Jesus estava dizendo as suas últimas palavras aos seus discípulos. Jesus estava dizendo a eles qual a missão que eles deveriam ser incumbidos dos céus. Jesus dizia assim, toda autoridade me foi dada pelo Pai, me foi delegada pelo Pai, e com base nessa autoridade que o Pai me deu, eu delego uma missão para vocês. Vão por todo o mundo, pregue o Evangelho a todos e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a elas o que eu ensinei a vocês. E aí ele faz um arremate no final desse verso. Ele diz assim, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso não é consolador? Para aqueles discípulos que iriam perder a presença encarnada, física, visível de Jesus, que agora já não estaria mais presente com eles como esteve por tantos anos. Aquele Jesus agora iria para o encontro do seu Pai nos céus e os deixaria. Mas Jesus diz para eles, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Isso não foi só para eles. Isso é para mim hoje. Essa palavra é para você também hoje. Jesus prometeu para eles. E Jesus fez a mesma promessa para todos aqueles que haveriam um dia de crer nele como eu e você. Como é bom saber que alguém é sempre o mesmo e está sempre conosco. Como é bom saber que existe uma rocha firme no meio das ondas tempestuosas do oceano de nossas vidas, onde podemos nos firmar. Meus irmãos, não ponham a sua confiança e esperança em tesouros perecíveis que enferrujam e que são corroídos pela traça. Ponhamos o nosso coração naquele que permanece fiel para sempre. Não edifiquem as suas casas nas areias movediças de um mundo enganoso, mas use como fundamento de suas esperanças a rocha angular que é Jesus Cristo, que mesmo em meio à chuva e à enchente destruidora, permanece inabalavelmente segura e concedendo segurança a todos que nela estão firmados. Ponhamos todos os nossos interesses, alvos, propósitos, gostos, preferências, prioridades na pessoa de Jesus Cristo. Ponhamos todas as nossas esperanças nos méritos dele. Que toda a sua confiança seja no sangue eficaz de Jesus, que tem poder para perdoar os seus pecados e os pecados de todos os que vierem a nele crer. Ponha toda a sua alegria na presença dele, a fim de que você possa sorrir tanto ante as conquistas da vida, como também ante as perdas que a própria vida vai nos impor por toda a vida. Converta o seu coração com aquele que nunca o abandonará. Entregue-se àquele que estará com você, que o acompanhará através das escuras noites, porque tem uma boa notícia para você. A noite vai passar. O amanhã vai chegar e tudo terá passado. Entregue hoje todas as suas preocupações àquele que nunca pode ser separado de você, que nunca deixará você e que jamais permitirá que você o abandone, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como diz Hebreus 13:8. Eis que estou convosco todos os dias,
são palavras suficientes para sustentar a minha alma, para sustentar a sua alma, para animar o meu espírito, para animar o seu espírito, não importando quem mais possa me abandonar nessa vida. Todos podem me deixar. Todos podem deixar você. Todos podem nos abandonar ao longo da caminhada. Mas Jesus Cristo prometeu que jamais nos deixaria, que jamais nos abandonaria. Jesus Cristo prometeu que estaria comigo, que estaria com você até os últimos dias de nossas vidas. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos esperar. Nos braços dele podemos desmaiar. Ele uma vez disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou lhes dar alívio, eu vou lhes dar consolo. Ele não disse que tiraria de nós a dor, o sofrimento e a angústia. Ele disse que nos daria livramento em meio a elas. Isso é maravilhoso. Isso é sublime. Que Deus te abençoe. Que Deus te console. Que quando não houver mais forças para resistir às duras lutas, você não se condene, você não se aflija mais, você se lembre. Não daquele que disse, seja forte e corajoso. Há momentos para se lembrar disso. Mas em momentos em que as forças já não mais existem, traga à sua memória aquele que também disse, da mesma forma, aquiete-se, aquiete-se, aquiete-se e saiba que eu sou Deus, porque eu estou com você todos os dias da sua vida. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Que seja assim. A sua experiência, a minha experiência, a minha e a sua convivência com Deus. Uma relação de fé que produz confiança e esperança nas circunstâncias mais duras que porventura enfrentemos. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele incline o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você incline o seu rosto e lhe encha de paz, e lhe encha de misericórdia, e lhe encha de fé, e lhe encha de esperança. Que seja assim, hoje e em todos os dias que o Senhor já reservou para você. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.